Bem-vindos à Mesa com Propósito, onde o propósito diário revela seu destino. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Mesa com Propósito. Hoje aqui com o nosso grande amigo Jackson Floresta. Hoje a gente vai fazer diferente. A gente não vai simplesmente aqui pregar e nem nada. A gente vai fazer um debate. Para quem está nos assistindo, eu quero que você depois leia em casa. A gente vai estar falando sobre a parábola do semeador. Você pode ler, está lendo ela em Mateus, capítulo 3, do versículo 1 ao 9 e depois do 18 ao 23. E ali em diante você vai ver que ele vai citar 4 tipos de plantios. Ele vai citar 4 tipos de situações que acontecem no cotidiano. Eu tô aqui com o Jackson, que a gente não está aqui hoje para debater essa questão de muita teologia e nada. Nós estamos na conversa entre amigos. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado novamente por vocês terem aceitado o convite. Ô Jackson, eu vendo a parábola, eu percebi que a gente pode extrair, sim, 4 tipos de pessoas nessa parábola, sabe? Eu vejo que a gente pode ver, assim, como você falou, a questão de semear e da semente e tudo. Eu posso ver também, eu penso também que a gente pode ver como padrões de comportamento, sabe? Por exemplo, quando a Bíblia fala que o semeador foi a semear e ele joga a semente ele começa a jogar as sementes e parte delas cai à beira do caminho, ele fala que as aves vai lá e pega. Eu vejo que infelizmente hoje tem muitas pessoas que acabam indo na igreja, acabam indo num culto, mas infelizmente não só nisso, mas em tudo, sabe? Tem pessoas que vão fazer um curso, que vão se dedicar à academia, uma rotina, ou uma mudança de comportamento, que ela está se dedicando a ler um livro, ela fez uma autoanálise e precisa mudar a sua questão emocional, só que ela não está de corpo, alma e espírito, ela não está se dedicando. É como a gente brinca, a pessoa está com o corpo presente, mas a cabeça está em outro mundo. O que você acha? Assim, é bem interessante. Boa noite, graça e paz. Para mim é uma honra estar aqui com o nosso amigo, batendo um papo. Talvez a gente vai errar aqui alguma coisa, mas fique bem à vontade. Eu creio que você vai crescer com essa palavra. É uma parábola bastante interessante, né? E aquilo que você falou é verdade. Uma coisa que eu achei interessante é que a semente é a mesma. A semente é a mesma. A palavra de Deus. O que vai definir o nível de frutificação é o nosso coração, né? Da forma como nós vamos receber essa palavra. E a gente vê que a gente está caminhando na igreja ou no nosso círculo de amigos mesmo. A gente vê vários níveis de frutificação na vida dessas pessoas. A gente vai ver que pessoas só vão frutificar 30. Mas tem pessoas que vão ir mais adiante a 60. E tem pessoas que vão alcançar o topo, vão frutificar 100. A gente vê isso no nosso círculo de amizade. Mas a gente vê a diferença na vida dessas pessoas, o zelo que cada uma delas tem com essa semente que foi plantada no coração delas. A gente vê que é muito importante tudo que a gente faz, a maneira como a gente cuida daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Né? Como você falou, essa semente que foi semeada à beira do caminho, né? Ela começou a germinar. Mas aí o texto é categórico em dizer que o maligno, né? Ou seja, houve uma ação ali de Satanás, o inimigo da nossa alma, e ele roubou aquela semente. Então que a gente possa ficar atento a isso, né? Em todos os lugares, em todos os ambientes, né? Onde a gente vai haver ali talvez uma armadilha para tentar roubar essa palavra de nós e que a gente não possa frutificar. Eu vejo dessa maneira, né? Esse primeiro solo, essa primeira semente que caiu à beira do caminho. Sim, e o mais interessante é que não é só o primeiro solo, mas o segundo
do solo aí vem dizer sobre um terreno rochoso, né? E aí eu categorizo como a segunda mentalidade de pessoas que elas são aquele tipo de pessoas que se determinam. Aí eu vou dar um exemplo prático, como Jesus contava em parábolas, eu vou trazer para o nosso cotidiano para vocês entenderem. Vamos supor que a gente queira fazer academia e o terreno rochoso é aquele tipo de pessoa que se empenha e já paga logo, em vez de pagar um mês de academia, ela acaba no impulso pagando um ano do plano, mas vai na academia, recebe com alegria o exercício, faz, se dedica, só que ela vai se manter por 30 dias no máximo. E quando o corpo começar a doer, quando ela sentir dor ali no braço, nos músculos, ela vai desanimar. E trazendo isso para o contexto bíblico, é aquela pessoa que está ali ouvindo a palavra de Deus, que está ali ouvindo o que está sendo dito, recebe com alegria, mas na primeira dificuldade, na primeira tempestade, ela vai desanimar e desistir. Isso me faz pensar que seria como se uma espécie de uma pessoa que fosse uma árvore com folhagens lindas, que na primeira tempestade que soprar, aquelas folhas bonitas da árvore vai sumir e aquela árvore linda vai ficar feia. Então pode ser pessoas que vivam de aparência, possam ser pessoas que não sejam essência. E aí posso trazer para o âmbito espiritual, emocional, tá? Porque muitas das vezes a gente tem que tomar cuidado, porque o coração é terra onde ninguém vai. Então a gente tem que saber se atentar à forma que a gente se porta, o nosso comportamento, o padrão. Até porque a gente está falando de semente aqui. O interessante é que o semeador não mudou, a semente não mudou, mas o solo que ela caiu, que é o nosso coração, ou seja, o tipo de mente que a gente tem, definiu totalmente resultados diferentes. E no segundo, é justamente a pessoa que a primeira tempestade da vida, a primeira aflição, ela pode estar fazendo seja o que for, ela pode estar dentro da igreja, ela pode estar tentando fazer academia, ela pode estar tentando mudar, melhorar seu comportamento dentro de casa, ou no serviço, ou qualquer outra área da vida, só que na primeira aflição, ela vai desistir. Verdade. Né? A gente vê quantas pessoas desistem, né, nos primeiros obstáculos da caminhada cristã. Né? Pessoas que começaram com a gente, né, que ouviram a palavra do Senhor, que se converteram, né, praticamente ali no mesmo ano que a gente se converteu, e muitos deles, né, já abandonaram a fé, já não servem mais o Senhor, já não vão à casa do Senhor. E a gente olha para a vida dessas pessoas e a gente vê que elas não estão bem. Mas, como a parábola diz, elas não criaram raízes profundas, não tinham uma estrutura para frutificar. É por isso que eu acho bem interessante, né, quando a gente se converte, né, a gente pode ver isso na vida do apóstolo Paulo, né, quando ele tem um encontro com o Senhor ali. Antes de começar o ministério dele, primeiro ele recebe do Senhor, né? Ele recebe do Senhor orientações para depois ele aplicar, para depois ele ensinar. E a gente vê que ele fica até um tempo ali na Arábia, ele fica 3 anos, depois ele vai para Jerusalém, depois ele fica mais 14 anos. Então esse é um tempo de preparação, é um tempo onde as raízes nossas vão se aprofundando. Então não se preocupe em dar frutos muito rápido, não, porque talvez você não vai ter estrutura para suportar os frutos. Na verdade, você até me lembra que parece é o tipo de pessoa que quer, de certa forma, aí eu vou trazer tanto para o contexto bíblico quanto para o contexto natural, mas é a pessoa que vai na consulta uma vez com o médico, ou a pessoa que vai um dia na academia, ou a pessoa que vai uma vez no psiquiatra e já espera o resultado de uma sessão de um ano, ou que acha que de forma mágica vai tudo acontecer. E trazendo para o contexto bíblico, é a pessoa que acha que em uma vez no culto todos os problemas vão ser resolvidos na segunda-feira. Só que não é bem assim. Igual você mesmo falou, ela não tem raiz. E qual que é o problema de não ter raiz? Ela não vai conseguir permanecer firme diante de toda a
vão escolher servir a Deus e não servir a Deus. E ali é bem interessante que tem um texto que vai dizer que aquele que serve ao Senhor, aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, aquele que vai se aprofundando na palavra, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não murcham. Aí vai haver uma diferença ali entre aquele que aprofunda suas raízes e aquele que não. O texto continua dizendo e diz assim: os ímpios não serão assim, serão como a folha seca que o vento dispersa para longe. Então essa é a diferença, é aquele que aprofunda suas raízes, que é plantado, né, junto a correntes de águas, e as pessoas vão ver a diferença na nossa vida, vão ver os frutos em nós. Então não se preocupe, né, em frutificar rápido, não. Se preocupe em se aprofundar as suas raízes, para que você venha suportar as dificuldades que estão aí, que vão surgir na sua caminhada. Você precisa estar bem estruturado, né, na rocha que é o Senhor. E o interessante, né, é que a terceira semente, ele vai dizer que é aquela que caiu no terreno bom, porém logo o sol e os espinhos a sufocam, né? E ele vai dizer depois que esses espinhos e sol são as preocupações e a ganância das riquezas da vida, né? E aí, trazendo como terceira mentalidade, a gente pode assimilar que é aquela pessoa que ela tem um senso de querer mudar, igual eu falei, ou na academia, ou fazer um curso, profissionalmente também. A gente pode colocar pessoas que estão empenhadas ali no serviço, mudar de área, ou fazer um curso, melhorar. Só que quando elas se debaterem com as preocupações, e se eu for mandado embora, e se isso não der certo, e se eu me arriscar a acontecer isso, e é uma pessoa que deixa de ser movido por preocupações, infelizmente, e essas preocupações vão acabar sufocando. E trazendo para o contexto bíblico, é justamente isso, é aquela pessoa que ela não compreende, ou seja, ou ela acredita, como o apóstolo Paulo fala em Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece, ou melhor, Hebreus capítulo 11, verso 1, que fala da fé, que fé é a certeza das coisas que não se veem, mas é os fatos firmes das coisas, é a certeza das coisas que não se veem, mas a alma das coisas que se esperam. Se eu estiver enganado, vocês me perdoem, mas, ou seja, é algo que você não está vendo, que não se concretizou, porém você tem duas decisões a tomar. Ou você acredita que há um ser poderoso, que é Deus, o Senhor, e que Ele está cuidando de tudo, e aí você confia em toda a Bíblia, que Ele vai suprir, que Ele vai te dar a solução, que Ele está com você e que você vai vencer. Se você estiver passando por uma depressão, você vai vencer. Se você estiver passando por uma ansiedade, se você perdeu seu sono, se você não está dormindo mais, se tem algo te afligindo e isso está te deixando ansioso, está te deixando preocupado, te roubando da sua paz, então, se você continuar vivendo esse tipo de vida, essa decisão, em todas as áreas, inclusive espiritualmente, isso vai te corromper. Porque a própria não é o que eu acho, é o que está escrito, sabe? E aí é o que podemos ver que, infelizmente, as preocupações elas fazem isso com a gente. E cientificamente falando, mais de 80% das nossas preocupações elas nunca acontecem. E preocupação e problemas são coisas distintas, tá? Problemas são coisas que estão acontecendo de fato, precisam ser resolvidos. E preocupação é uma coisa que está na sua mente, que às vezes não é nem Satanás que vai jogar. Às vezes, já viu aquele ditado que seu pior inimigo é você mesmo? Porque você põe algo na sua cabeça e deixa aquilo ali aflorar, e aí você se perde,
E quando já viu, você perdeu o seu foco, propósito, se perdeu a sua fé, desfaleceu, e agora você não sabe mais o que acreditar. O que você acha? Verdade. A gente vê que há uma divisão, né? O próprio texto vai dizer que essas pessoas estão divididas, né? Quando Jesus explica ali entre servir a Deus e os cuidados desse mundo. O que são os cuidados desse mundo? São os prazeres, é a vida cotidiana, né? É as labutas diárias que a gente enfrenta, tudo isso, né? A gente tem que às vezes abrir mão para estar aos pés do Senhor. Como Maria abriu, né, mão de tudo ali naquele momento, quando Jesus entrou na casa, e ela escolheu a boa parte, porque o próprio Jesus disse que aquela parte não seria tirada dela, e a melhor parte naquele momento era estar aos pés de Jesus. Mas Marta não estava fazendo-lhe algo ruim, não, ela estava servindo, ela estava preocupada. Mas Jesus disse que naquele momento a única coisa que ela precisava se preocupar era estar aos pés de Jesus. Então, você que está caminhando com o Senhor, está em novo na fé, né? Tira o pé do acelerador, acalma um pouquinho, né? Vamos comparar com uma viagem de carro, deixa Jesus sentar aí nesse volante, né? E começar a dirigir a sua vida. Não fique preocupado para onde você vai, não. Jesus vai conduzir a sua vida, como ele conduziu Abraão. Quando Abraão ouviu a voz ali em Gênesis 12, no versículo: sai da tua terra, da tua parentela, e agora vai para uma terra que eu te mostrarei. Não é fácil tomar uma decisão dessa, mas Jesus, ele é poderoso para fazer na nossa vida infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, muitas pessoas não conseguem continuar porque elas estão divididas entre servir a Deus e os cuidados do mundo. Então, não deixe o mundo sufocar, né, a semente do reino de Deus na sua vida. Não deixe. E por fim, né, a gente acompanhando a parábola, o que está escrito, ele vai falar da quarta mentalidade. E o interessante é que ele fala que é a boa terra, né? E aí a gente entende que uma boa terra é aquela terra que quem já mexe com agricultura, ou quem já tem uma hortinha em casa para plantar e tudo mais, sabe que precisa, tem todo um processo a ser feito ali, né? De adubação, cuidado, arar, e tem todo um cuidado e preparo daquele terreno ali para que frutifique, né? Ou seja, está sendo feita, está passando por um processo. E muitas das vezes a gente não quer aceitar esse processo. Que se a gente for olhar as outras sementes, né? Teve espinho, teve pedra, teve a beira do caminho. E muitas vezes são pessoas que não têm humildade para receber ensinamentos. São pessoas que não têm humildade para reconhecer que precisa às vezes mudar a sua mentalidade. Que muitas vezes não querem deixar o orgulho de lado. Olha só, para uma pessoa orgulhosa necessariamente não é uma pessoa que tem um poder aquisitivo alto. Uma pessoa orgulhosa é aquela pessoa que se acha superior à outra. E a pessoa humilde, eu até postei esses dias no meu Instagram que ela não precisa se diminuir. Ela só precisa reconhecer que Deus precisa estar em primeiro lugar em tudo. E quando a gente tem esse reconhecimento e deixa Deus trabalhar em nossas vidas, como o Jackson falou, conduzindo o volante, a gente começa a ser preparado por Ele. E aí, complementando o que ele falou, a Bíblia também vem nos dizer que a gente é como barro nas mãos do oleiro, e que o Senhor é esse oleiro. Para quem não sabe o que é oleiro, é um homem, uma mulher que vai pegar um vaso de barro e ele vai ali com uma máquina que vai girando, ele ali vai definindo o molde, ou seja, ele vai mudando da forma que ele quer. E assim é o Senhor com nós. Só que o Senhor só vai fazer isso se a gente deixar.
dieta e precisa deixar de comer algo para manter a saúde em dia, para você manter o seu espírito saudável, você também tem que alimentar. E aí você precisa fazer isso para deixar o Senhor preparar o seu coração. Ou seja, Ele vai fazer a parte dele e você vai fazer a sua parte buscando Ele. E o interessante é que essa quarta mentalidade ela não para por aí, porque tem 3 tipos. A de 30, 60 e 100, que frutifica quando for frutificar. E isso me remete em Mateus mesmo, a outra parábola que vai falar dos talentos que é dado às pessoas conforme a sua capacidade. Então deixa eu te falar uma coisa. Se você aceitou e viu que realmente precisa mudar e que quer passar por esse processo de mudança e que seja qual for a área da sua vida que você quer mudança e você quer resultados e sabe que vai levar um tempo, jamais se compare ao resultado de outros. Jamais pegue você e use como régua na vida das pessoas alheias, porque você não deve se medir com ninguém, porque você é único. Lembra sempre disso, porque a Bíblia fala que os talentos vão dados àqueles trabalhadores conforme a sua capacidade. Então tem pessoas que têm capacidade de produzir 30, tem pessoas que têm capacidade de frutificar 60 e outras vão ter capacidade de frutificar 100 por 1. Isso é conforme cada um. Mas o importante é frutificar e reconhecer que Cristo precisa trabalhar na sua vida e que você precisa dele. Ok? Aí, para concluir, eu gostaria que o Jackson desse o comentário final, por gentileza. Eu acho que foi falado bastante coisa bem interessante aqui. O segredo é isso, né? Quando a semente no solo preparado, né, adequado para que ela frutificasse no seu nível, né, nesses 3 níveis de frutificação, né, são pessoas que recebem a palavra, entendem a palavra e praticam a palavra. Então, o segredo é isso, é receber a palavra, guardá-la no coração. Aí você vai ruminar a palavra, você vai entender a palavra, você vai praticar a palavra. Você vai ser como aquele homem prudente, diferente do insensato, né, na parábola dos construtores, que ele ergueu a sua casa na rocha, ainda que o processo foi mais demorado, porque construir uma casa na areia é muito mais rápido o processo, mas ele ergueu a sua casa na rocha e Jesus comparou esse homem prudente a alguém que pratica a palavra. Então, para você que está nos escutando, não fique só naquele momento de receber, não pratique a palavra. A maioria das promessas na Bíblia são princípios de obediência e promessa liberada. Se você ouve, recebe e pratica, você é bem sucedido onde você for. Então, nesse momento, a minha palavra para você é: dê passos de fé. Talvez você não vai estar enxergando nada, mas é uma semente plantada e ela vai frutificar, vai mudar a sua casa, vai mudar a sua família, vai reestruturar a sua casa, a sua família, seu casamento, seus filhos. E toda a palavra que você ouvir dentro da Bíblia, dentro do projeto de Deus, é uma semente que pode germinar no seu coração, transformar a sua vida, a sua casa, seu bairro, o nosso estado, o nosso Brasil, todo o planeta, através da palavra de Deus. Amém? E como o Jackson falou, tudo que é bom dá trabalho. Provérbios vem falar que aquilo que vem fácil se corrompe fácil, mas aquilo que é difícil de conseguir é preservado. Então, uma frase forte é que o impulso, ele não só esvazia a bolsa, mas ele esvazia a sua vida. Então não seja uma pessoa movida por impulso em qualquer decisão da vida, mas seja uma pessoa levada ao
peço a vocês que ouviu tanto a mim quanto ao Jackson, para quem ainda está nos assistindo tem pouco tempo e não me conhece, eu sou José Almeida, sou um educador espiritual, estou aqui para te orientar e te guiar espiritualmente, emocionalmente e te ensinar tudo aquilo que você não aprendeu na vida, tanto para os experientes quanto os inexperientes, seja no âmbito espiritual, emocional, intelectual, cognitivo, psicologicamente, porque a gente está aqui para aprender junto, a gente está aqui para somar. E por que eu falo educador? Porque educação é quando você adquire conhecimento e põe em prática. E como o Jackson falou, nós estamos aqui para poder aprender sobre a palavra, mas também para colocá-la em prática. Porque se a gente não praticar, nada adianta. Eu gostaria de finalizar com uma oração. E eu vou dar essa oportunidade ao nosso convidado de honra para estar fazendo uma oração para a gente estar finalizando esse episódio. Mas antes da gente fazer a oração, eu gostaria que você desse um like no nosso vídeo, compartilhasse, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, que eu garanto que a sua vida será abençoada. E só um lembrete, eu não estou aqui para ser edificado por ninguém. Eu estou aqui porque o Senhor está me abençoando e me capacitando, e estou recebendo conhecimento através dele, através do dom que ele me deu. Ele está abençoando a sua vida, a sua família, seja quem você for, para que o seu lar, a sua vida, seu trabalho, sua empresa, o que você estiver fazendo, não só será restaurado, mas será próspero em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Vamos Jackson. orar. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por este momento que o Senhor nos proporcionou aqui. Um momento de edificação, de aprendizado e de lançarmos também uma semente que vai alcançar muitos lares, milhares de lares, milhares de pessoas. E nós cremos que haverá níveis de frutificação na vida de cada pessoa que receber essa palavra. Que o Teu Espírito Santo agora possa visitar cada uma dessas pessoas que estão passando por diferentes momentos difíceis. Mas nessa noite, nesse lugar, nós profetizamos vida, nós profetizamos que essa palavra ela vai germinar e vai transformar lares, famílias, empresas e pessoas em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos, que vocês sejam abençoados e fiquem com a graça e a paz do Senhor e que sejam prósperos.